Bem-vindos a mais um episódio do Age Free Roads, um espaço onde as gerações não se enfrentam, mas se escutam, se conectam e eventualmente até se transformam. Hoje, nosso episódio é habitado por dois tempos e duas vozes, que combinadas têm o potencial de abrir novos caminhos. De um lado, Eric Salles, jovem estudante de jornalismo, pesquisador dedicado ao mundo da geração Z, ou melhor, mundos da geração Z, e uma mente inquieta que já entendeu que juventude não é sinônimo de raso, mas de potência de reinvenção. Do outro, Abigail Costa, jornalista que depois de uma longa e bem-sucedida carreira como repórter de TV, perto dos 60, ao invés de se aposentar, decidiu se reinventar. Tornou-se psicóloga, gerontóloga e uma das vozes mais sensíveis sobre o envelhecer com sentido e presença. Hoje vamos investigar juntos o que acontece quando o frescor da juventude encontra a profundidade da experiência. E se deixarmos de ver a idade como critério de valor e passarmos a enxergar as pessoas por inteiro. Essa conversa é sobre misturar saberes, tempos, visões e sobre construir juntos um mundo onde a idade não seja mais um rótulo, mas uma riqueza compartilhada. E por curiosidade, estamos aqui entre três jornalistas e essas duas pessoas queridas já também tiveram aqui sendo entrevistadas individualmente e hoje a gente vai fazer essa mistura para ver que samba dá. Então sejam muito bem-vindos, Abigail e Eric. Valeu, Fábio. Eu agradeço, Fábio. Prazer, Eric. Eu tenho certeza que essa conversa, que você vai me ensinar muito, tá? E vice-versa. Tô pronto para aprender aqui. Então eu já quero de cara aqui perguntar para cada um de vocês o que cada um de vocês mais admira da geração do outro. Então, Abigail, o que você... Né, eu sei que você tem filhos também, né, da geração Z. Quando você olha para a geração Z, o que você mais admira no que você observa em termos de comportamento, crenças, valores? A coragem de tentar, a coragem de arriscar, a coragem de fazer dar certo. Eu tenho 2 em casa, né? E os meus filhos. E com eles eu aprendo todos os dias. Então, aquela frase, será? Não tem. Eu vou. Depois eu vejo o que vai dar. Então, eu admiro muito a coragem de tentar, a coragem de não ter vergonha de errar. E você, Bacana. Eric, olhando para os X-Boomer aqui presentes, o que você Eu acho admira mais? que a capacidade de navegar, né? Então, a galera que já tem bastante estrada, entende como navegar pelas diferentes situações da vida, como resistir, que lutas comprar, quais batalhas não entrar, que é algo que você, de fato, pega com a experiência, né? Então, é levando porrada que aprende muitos méritos da vida. Eu acho que a gente tem muito que aprender e absorver desse tato, dessa sensibilidade, de que batalhas, aonde a gente empreende o nosso esforço, aonde a gente deixa o pagode levar a gente. Então, desse tato que a galera tem de saber navegar pela vida. Agora, o outro lado, né? O que na relação com a outra geração de verdade te desafia e não é fácil lidar, que é diferente da forma como você foi educado ou educada e que te coloca, às vezes, num lugar difícil, né? De impaciência ou de raiva até, mas, em certo sentido, de dificuldade de lidar com essa diferença. Eu tenho alguns encontros agora, como psicóloga, com adolescentes, com jovens adolescentes, com jovens adultos, e me impressiona muito a falta de paciência, né? O imediatismo. E eu tenho que me colocar no papel de observadora, um passo atrás, para ouvir, porque não dá para dizer, olha, você está com muita pressa, para que isso? Espera um pouco, vai dar certo, porque eu vejo assim, uma jovem de 21 anos dizendo, mas então, eu acabei de comprar o meu apartamento, a faculdade eu estou no final, e assim, eu não sei ainda se esse é o trabalho que eu quero, né? E aí a gente dá um passo atrás e vê que, sei lá, nos meus 21 anos, eu
eu terminando faculdade, o que eu queria, né? Eu queria um trabalho. E eu vejo que esse jovem hoje, ele quer se jogar. Então, essa ansiedade, essa pressa que às vezes tem que ser contida, até para não criar uma ansiedade, para não destruir o que essa pessoa tem de melhor, que é a coragem. Eu vou só colocar um ponto antes de eu falar o meu, depois você só me lembra a pergunta, Fábio, porque eu com certeza vou esquecer. Eu vou te lembrar, fica tranquilo, mas eu quero te ouvir também, como é que você se A vê, questão do né? imediatismo é porque a gente tem que pensar, né? De onde vem a paciência? De onde vem a paciência? A paciência, ela vem de você ter um horizonte, de você ter perspectiva. A gente tem pouca. A perspectiva, essa ideia de futuro, ela é muito reduzida. Primeiro, aqui. Então, a gente já nasceu com uma quantidade de informação, um consumo, uma navegação digital que deixa a gente viciado em novos estímulos, em coisas rápidas, em mudar, em ser dinâmico, ao mesmo tempo em que a gente vê com muita frequência iceberg explodindo, urso morrendo, uma guerra aqui, outra colar, o preço do apartamento indo para cima, gente cometendo crime de guerra. Então, essa perspectiva de futuro, o talento de esperar, ele é comprometido, porque a gente está esperando exatamente pelo quê? Pelo quê? Não sei. Não sei. Pelo que eu vou esperar? Então, é um pouco do que o Fábio falou. Eu tenho 22 anos, me formei há pouco, só que eu já estou trabalhando há tanto tempo, já estou abrindo empresa, estou comprando apartamento, porque, gente, eu não sei da manhã. Eu não tenho essa certeza de que vou tomar o tempo, construir uma carreira sólida, criar um mundo melhor para os meus filhos. Até onde eu sei, nem vai ter mundo para os meus filhos, vai estar todo mundo nadando ou queimando em muito pouco tempo. Então, a perspectiva de futuro, ela é muito diferente. E quando a gente não tem uma perspectiva de futuro longínqua, como que você espera? Né? Tô esperando o quê? Eu vou chegar lá? Não sei se eu vou chegar lá. A única garantia de vida que eu tenho é agora, então eu quero viver agora, nesse momento. E vai um pouco disso. É uma perspectiva muito diferente do que a gente via há pouco tempo atrás. E eu acho que quando eu falo de uma dificuldade, lembrei a pergunta. Quando a gente fala de uma dificuldade de conversar com as pessoas que têm mais tempo de rodagem, são mais veteranas, eu diria o ser levado a sério. E eu digo isso porque desde que eu comecei a empreender, eu tive contato com muita gente que é diretora, CEO, alta liderança, que tem mais tempo de carreira do que eu tenho de idade. Então a galera que está rodando há 50 anos no mercado, e aí chego eu, pimpolho, de 22, e é uma infantilização das perspectivas, dos saberes. É como se você não fosse levado a sério. Você fala, você traz dado, você traz metodologia, você tem um ponto de vista que ele é tão verídico e relevante quanto qualquer outro, mas a sua idade parece que faz você parecer um bebê. E eu acho que vai entrar em uma outra pergunta do Fábio mais para frente, mas eu já vou me adiantar, de que as pessoas, em geral, não só a galera que tem mais rodagem, mas inclusive nós mesmos, temos que entender que a vida é cronológica, mas o viver ele é exponencial. Então, em pouco tempo você vive muito. A gente vive muito. Por essa pressa que a gente tem, muita coisa em pouco tempo. Então, existe um background, por mais que seja curto, que também é muito denso, para fundamentar qualquer opinião que a gente fale. Respondi, Fábio. Fiz um monólogo. Não, aqui como não é prova do Enem, então tá tranquilo, né? Olha só, antes da próxima pergunta, deixa eu falar aqui, porque o Eric tocou num ponto do tempo, né? Então, eu não sei o que vai acontecer. Será que eu tenho futuro? Né? E eu já conversei isso com o Fábio, que será que eu completo a minha velhice? Porque uma certeza eu tenho, né? Eu já vivi mais do que eu tenho para viver. E essa pressa que eu tenho de viver agora, ela é uma pressa, eu diria que calculada, né? Porque provavelmente o que eu já vivi, você vai começar agora. Então eu já sei o que eu não quero, o que eu tenho que ir devagar, onde é que eu vou, né? Você está dizendo assim, eu não sei se eu terei filhos, eu não sei se eu terei netos, mas eu vou viver num tempo desacelerado.
né? E é interessante porque você fala num tempo acelerado e eu falo num tempo desacelerado, que é reconhecer agora as minhas prioridades. O que eu deixei de fazer? O que é que faz sentido para mim hoje? Talvez o apartamento não faça mais sentido, mas o que faz? Qual é o meu projeto de vida maior? Poder ser uma nômade, né? Uma psicóloga que eu posso ir para a Antártida, passar parte da minha vida lá, ir lá trabalhando. E é interessante porque você falou no tempo, e eu logo liguei com essa vontade de viver que eu tenho, mas eu também não sei se eu tenho esse tempo. Total. Eu acho que o Eric fala um tema também que me toca, porque eu fico reticente nessa hora, é o futuro. Né? Quando talvez eu tinha a idade dele, vivi a ditadura militar, tinham coisas bem ruins também, né? Não era um mundo cor-de-rosa, não posso dizer que era um mundo cor-de-rosa, uma família muito humilde e tal, mas eu não olhava para frente e não via horizontes. Eu via horizontes, eu podia estudar, me formar, ter uma profissão, tinham várias profissões que poderiam ser oferecidas e tinham caminhos, de alguma forma, tinham referências de futuro. É como se hoje, por tudo que está acontecendo, pelo volume de informação que realmente a gente acaba sendo bombardeado, pelas situações geopolíticas muito tensas e tudo mais, é como se nós mais velhos não estivéssemos ajudando esses jovens a ter uma perspectiva de futuro. E aí eu fico empático quando você traz assim, eu quero viver tudo agora, porque quando eu olho para frente, eu não vejo nada muito positivo. Talvez assim, Fábio, eu gosto de colocar eu sempre aponto para o celular, porque a gente fala do advento da globalização e da tecnologia digital, globalização digital no caso, né? Não dá para subestimar ou tentar separar esse fator da discussão, porque assim, quando a gente pensa em décadas atrás, cara, a gente está num período relativamente tranquilo comparado a muitas décadas atrás. Só que a gente também está num período muito exposto. Então, viveu a ditadura, cara, eu já vi tanto vídeo de gente sendo isso no meu feed do Twitter, presa, morta, torturada, apanhando. Às vezes, a crise ela acontece num local que anteriormente você não veria. Agora tudo para aqui. Tudo para aqui. Eu tô aqui como se eu estivesse no Rio Grande do Sul com as coisas alagando tudo de novo, porque está alagando tudo de novo. Então as crises, elas chegam numa frequência muito maior, muito mais rápida e muito mais visual o tempo todo. E você é mais afetado, né, Eric? Exato. Então, quando o BO, ele tá tão na sua frente, tão visual e o tempo todo falando com você, é um pouquinho complicado você construir perspectivas a longo prazo, porque a gente sabe, por A mais B, que 3 jornalistas aqui, notícia ruim, viaja rápido. Notícia boa não tem a mesma frequência e o mesmo impacto. Então, tem muito dessa questão de o que acontece versus o quanto nós somos expostos. Eu queria, o Eric, né, recém-formado, jornalista, então vou lá, um pouco para trás. O que é que eu tinha, né? Eu tinha para trabalhar a televisão, o rádio, o jornal e a revista. Ficava fácil escolher, né? Hoje... Digital, RP, marca pessoal, tudo. Menos jornal, rádio, TV. Então, assim, e essa é uma coisa que é até legal de pontuar, porque a minha formação foi muito pouco rádio, jornal e TV. A maioria foi digital. Então, a gente tinha matérias sobre formatos digitais, criação de blog, SEO. Então, tudo era voltado para o digital porque ela que tá. Lógico que existiam os pilares do jornalismo tradicional, né, que a gente vigorarão, tem que ser valorizados como há de ser, mas é tudo digital. E está mudando. Não ironicamente, e eu não duvido nem um pouco, que daqui a 2, 3 anos a gente tenha módulo de inteligência artificial no curso de jornalismo. Porque vai ser uma ferramenta universal, globalizada e muito comum para a prática de conteúdo em tudo que é vertente. Então, é completamente diferente a gente olhar essa graça de conversar entre gerações, né? Porque a gente está falando aqui da galera que tem uma mesma formação, mas não tem. A gente tem o mesmo título, mas a gente não tem a mesma formação.
E é interessante, você trouxe um ponto da inteligência artificial, é inevitável, né, perguntar para vocês como que vocês usam a inteligência artificial no dia a dia de vocês? Para que vocês usam? Né? Aqui um momento curiosidade, mas depois eu quero aprofundar mais um pouco a questão do AI, mas eu queria primeiro entender como cada um tem utilizado, para que finalidade e tudo mais. Eu uso muito a trabalho, pesquisa, construção de textos. Hoje eu percebo que quanto não é mais experiência, e sim mais conhecimento, você vai ter a inteligência artificial muito mais ao seu lado, do jeito que você imagina, com toda a segurança que você precisa para o seu trabalho, e eu vejo hoje a inteligência artificial como a minha grande aliada, parceira, né? Não acredito que a inteligência artificial vá me substituir, por exemplo, né? Claro que existe temor por algumas profissões, algumas colocações. Eu, né, talvez pelo tempo que eu tenho e pelo que eu escolhi, eu não acredito. Eu acredito, assim, que eu vou ter uma parceira, eu não vou ter uma substituta. Eu acho que vai do profissional, na real. Eu acho que muita gente vai ser substituída por inteligência. Vai. Pensando numa lógica de negócio, faz apenas sentido que muita gente seja substituída por inteligência artificial. Porque, como que eu coloco? Eu integro em tudo. Quase todo aspecto operacional da minha vida tem IA. Então, mesmo para criar conteúdo no LinkedIn, por exemplo, eu tenho um agente que ele pega os comentários dos posts e me mostra o sentimento geral do público. O que está engajando melhor, o que não está. Quando eu vou fazer um trabalho de copy, de redação, eu tenho os meus prompts que me orientam ali, fazem, eu refino. Então, cada vez mais, o texto 100% escrito à mão, com aquele teor humano, aquelas nuances, está virando um produto de luxo. Tudo que é 100% humano está virando um produto de luxo. Então, acho que, assim, a mão de obra 100% humana, ela está num processo de refinamento. Ela está ficando cada vez mais exclusiva, vai estar cada vez mais cara, porque dá muito mais trabalho do que você construir o prompt e deixar de fazer. Então, a gente está vendo uma mudança de paradigma, onde o high-tech está ficando cada vez mais comum e o humano está ficando cada vez menos, e aí a tabela de preço muda também. O Eric falou a história da mão de obra humana como luxo. A gente vai ter, antes, o que a gente tinha, né, como grande fator de luxo na vida? O tempo. Continua sendo o tempo, e agora com a mão de obra humana. E é interessante, eu não sei se vocês percebem isso, que também, de uma certa forma, o refinamento foi tão grande que tudo virou muito assim, muito certo. Aquele texto, né? E que você bate e diz assim, é dele. Então, isso também vai tirando um pouco da pureza, né, do ser humano. E aí eu preciso conversar com o Eric, eu preciso estar frente a frente com ele para saber, uau, é ele, ele fala isso, né? Sim. Ou, nossa, é o Fábio. Porque é claro que você tem uma ajuda, mas o que a gente vê também é que está se tornando IA em tudo. Né? E por isso que o Eric diz com toda a razão que a mão de obra humana, ela sem dúvida, está se tornando para a prateleira de um artigo de luxo. Quando a gente volta para o começo da conversa, quando fala do imediatismo da Gen Z, porque para além de uma percepção de futuro distinta, a percepção de tempo também é outra, especialmente quando você coloca esse fator de IA, porque se a gente levava 1 hora para fazer um texto antes, não sei agora. Agora é muito menos. E se eu levo muito menos para confeccionar um texto, eu vou escrever mais. E a carga de informação aumenta, e aumenta, e o tempo diminui. E chega uma hora que eu não preciso, pro negócio, pro sentido do que eu faço, escrever mais texto. E eu tenho que pegar outra coisa para fazer. E eu tenho que fazer outra. E eu tenho que pegar. E aí, de repente, eu sou um profissional completamente diferente do que aquilo que eu comecei sendo, em questão de 2, 3 meses de aplicação da inteligência artificial. Então, o tempo, ele está reduzido
quando a gente fala em curva de aprendizagem, transição de carreira, a transição de carreira acontece enquanto você está exercendo ela. Porque eu sou jornalista, me formei jornalista, comecei a atuar no marketing já na porrada, exercendo o que eu fazia o jornalismo, tô empreendendo também na porrada e aprendendo a implementar IA também na porrada. Por quê? Porque tudo está convergindo para que essas coisas aconteçam em simultâneo. E aí eu recentemente ouvi uma reportagem numa certa rádio, vou confessar aqui na CBN, uma pessoa falando sobre os agentes que estão explodindo, né? E muitas pessoas estão usando esses agentes como conselheiros, mentores e até como psicólogos. É interessante porque, no fundo, está suprindo uma necessidade das pessoas, duas necessidades. A primeira é de se sentir escutada. Eu vou desabafar. Então tem um agente lá que vai me escutar, um agente, né, criado como ferramenta de AI. A segunda, às vezes as pessoas têm necessidade de reafirmar suas próprias crenças. E a inteligência artificial é muito boa para isso. Né? Ela gosta de te bajular, de falar que você está certo, não, o que eu deveria fazer, etc. Só que tem casos também de pessoas que estão levando isso muito a sério e estão sendo tapeadas, estão sendo enganadas e estão adoecendo com conversas com a inteligência artificial como se fosse uma psicóloga, um terapeuta, uma pessoa de verdade. Então, queria trazer isso também como polêmica aqui, né? Porque acho que tem dois lugares, né? Tem uma necessidade real das pessoas se sentirem escutadas e esses espaços criam, de alguma forma, um espaço de escuta. A pessoa se sente escutada. E a outra é a necessidade que algumas pessoas têm, ou quase todos nós precisamos, né, de um acompanhamento profissional, de fato, com uma pessoa do outro lado, com experiência, que consiga perceber nuances do corpo, silêncios, que consiga identificar uma série de elementos de significado, de informação, que certamente a inteligência artificial não é capaz. Ela não tem essa percepção. Então, não sei se vocês estão observando isso, vocês usam agentes. Eu, por exemplo, desenvolvi alguns agentes, mas nenhum como psicólogo, né? São agentes mais informacionais, né, com conteúdos de especialistas em liderança e tudo mais, que eu desenvolvi para poder conversar sobre conteúdos, mas nunca imaginei que as pessoas... Eu estou vendo alguns amigos mentores, coaches também, desenvolver agentes com essa finalidade mais assistencial, e eu confesso que eu estou um pouco preocupado. Assim. Como é que vocês estão vendo esse fenômeno acontecer? Se vocês usam, conhecem quem usa, quais são as preocupações que vocês têm, e as coisas também, eventualmente, positivas, que eventualmente desse tipo de atividade. Fábio, eu vou te dizer que esse assunto me assusta um pouco. Ele me assusta, e aí eu trago até o meu lado mais vulnerável, né, de como é que alguém acredita nisso, como é que alguém busca isso. E aí, ao mesmo tempo, sim, muitas pessoas estão doentes, né? Muitas pessoas estão querendo ou acreditar nas suas próprias verdades, ou que alguém acredite na verdade delas. E aí eu vou trazer aqui para vocês, porque duas pessoas me trouxeram isso, né? Elas disseram, eu resolvi fazer um teste. Eu tenho você, pessoa, e aí eu fui atrás de um mentor. Não, mas assim, tudo que eu faço está certo? Os questionamentos que eu faço, eles não são levados a sério? Então, o que é que você percebe, Fábio e Eric? Quando eu digo que eu tenho medo disso, eu tenho medo porque num mundo onde você tem números altíssimos de transtornos, isso pode ainda piorar. Né? Porque essa pessoa, ela não vai fazer um uso adequado. Quem é que vai barrar essa pessoa num momento? O que ela quer ouvir? Como é que essa pessoa será escutada? Então, eu me lembro de ter dito em algum momento assim, mas o que é isso para você? Aí a pessoa respondeu para mim, é uma atitude infantil. Quem está sendo infantil? Aí ela disse, eu. E aí ela parou, ela falou, eu fiz essa pergunta. E aí, o que você teve como resposta? Né? O agente respondeu para ela,
percorra os seus caminhos, insista no que você quer. Aí ela disse, mas você está me dizendo que eu estou num comportamento infantil? Eu disse, não, você disse, eu perguntei. Né? E é interessante porque algumas respostas a gente tem com um olhar no olho da pessoa mesmo, de dizer, olha, não se apaixone pelas próprias ideias o tempo todo, né? Não acredite nas suas verdades, duvide, porque se você duvidar, você não está perdendo tempo, você está crescendo, né? E isso é interessante você ter trazido essa pergunta, porque as pessoas também querem testar. Eu quero ver se vale a pena eu pagar psicóloga mesmo. Eu vou botar tudo aqui do meu perfil, eu vou alimentando, e foi interessante porque um deles, né, ele me trouxe exatamente o que ele fez, e fez um trabalho muito legal de abastecimento, né? Mas não é humano. Sim. Eu vou até me preocupar por um outro lado, Abigail, que é assim, a pessoa, você conhece a pessoa, você tem o olho no olho. A AI, ela é de uma empresa. Então, quando você se coloca numa situação de vulnerabilidade para ser aconselhada por uma ferramenta que pode muito bem ter vieses imputados, aí eu me preocupo. É a questão do algoritmo. Não é exatamente você quem decide o que você está vendo. Existem vieses para cada coisa. Então, quando você chega numa posição de fragilidade emocional, buscando conselhos de uma ferramenta que pode, momento sim, um momento não, ser enviesada, logo você vai estar sendo enviesado. Você não vai estar sendo aconselhado por uma pessoa que está te entendendo. Você vai estar sendo aconselhado para alguma causa, para algum objetivo, para algum pensamento, para alguma ideologia. Então, é interessante que a gente entenda que o trabalho do psicólogo não é te conhecer melhor do que você é te fazer se entender na medida do possível, porque a gente é uma bagunça, todo mundo é uma zona interior, mas é da gente ir se entendendo um pouquinho e não resolver os seus problemas. Eu vou na minha terapeuta, ela nunca me resolveu um problema, ela mais me ouve e eu vou resolvendo sozinho os negócios. E é o rolê, né? O psicólogo, ele é um facilitador, ele vai tentando desembaraçar aquele ninho de fios que é a sua cabeça. Então, quando você fala, esse chat, né, o agente que seu paciente construiu, ele foi resolutivo, né? Vá, faça, insista. Não quero uma solução. Eu Como se quero fosse chegar fácil, lá. inclusive, né? Como se fosse, é só seguir o caminho ali, é só fazer isso, só fazer aquilo. Exatamente. De acordo com... Vi no Facebook que o ideal é você... Não, gente. Então, a partir do Você momento que não o é levado psicólogo... à análise, né? Exato. Ele te dá uma resposta. E aí, se ele te dá uma resposta e você tem um curso de ação por aquilo, você só está criando um outro sintoma. É sintomático. Porque você não está entendendo a raiz da questão. Exato. É um paliativo que vai te levar a algo pior depois. Então, eita atrás de vixe. Agora, tem uma necessidade real aí, a gente precisa reconhecer, né? Assim, que é a necessidade das pessoas se sentirem escutadas, e eu acho que a gente está vivendo... O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? É um país que, assim, recorde atrás de recorde. E, assim, é muito legal que a Abigail traga esse contraponto dos pacientes dela que falaram com ela e relataram. Mas, cara, o privilégio de sentar no divã e de estar com a psicóloga é muito restrito. E a possibilidade de acessar o chat GPT aqui e escrever é muito mais ampla. Então, é democrático num nível em que as pessoas simplesmente buscam porque tem uma necessidade e não enxergam um outro meio de acessar esse tipo de assistência. Né? Então, a conversa ela entra na questão socioeconômica da questão, em estratos sociais diferentes, que, infelizmente, a gente está com muita dificuldade de promover saúde psicológica de uma maneira democrática no Brasil, como a gente tem muita dificuldade de promover qualquer coisa democraticamente em qualquer lugar. Agora, eu ia comentar, né? Há uma necessidade, é por isso que está acontecendo isso, essa necessidade de escuta. Numa cultura que está incentivando o tempo todo as pessoas a falar. Está todo mundo falando, e falando mais agora, né? A gente acabou de conversar sobre isso, porque a inteligência artificial faz com que a gente consiga produzir mais informação, vídeo, áudio, tudo, para que mais pessoas, de alguma forma, escutem. Mas se está todo mundo produzindo, todo mundo falando,
Quem de verdade está escutando? Então, aqui, É ó, uma cacofonia gigante. a provocação, assim, como é que o que a gente pode fazer para, de alguma forma, criar mais espaços de escuta, onde o mundo todo só incentiva a fala? Uhum. Nós aprendemos, Fábio, a fazer curso de escutatória, de oratória, né? Isso. E não tem o de escutatória. O Rubem Então, Alves até tentou falar isso para a gente há muitos anos, né? e a escutatória, ela é assim, o que eu posso, né, diante de você, como é que eu posso te escutar? E é muito interessante, porque quando as pessoas chegam até você, elas vêm com a necessidade de falar. Elas vêm com a necessidade, poucos são aqueles que perguntam assim, mas e qual é a sua opinião sobre isso? Né? É falar e dizer, tá, e como você se sentiu? São intervenções, assim, mínimas, até para não pegar o tempo do outro, né? E aí eu quero usar esse teu espaço, porque também o cuidar da mente é um artigo de luxo, e você sabe que eu faço parte de um projeto de uma idealizadora, de uma psicóloga, Vanessa Maichin, que no ano passado falou, cara, por que a gente não pode reunir profissionais, assim, para acolher pessoas numa vulnerabilidade emocional, né, com valores que elas possam pagar e que com profissionais que estão dispostos a ceder seu tempo. Então, a gente entrou com tempo, que é luxo, com você fazer um trabalho humanitário mesmo. Não tem um ano, Eric, a gente já está com quase 500 pessoas atendidas no Brasil e quase 50 profissionais, psicólogos que chegam, e esses profissionais, eles têm que ter o registro ativo, tem que estar num curso de extensão, tem que atender essas pessoas de forma social, que não se fala essa palavra social, né? Mas que atenda essa pessoa, que acolha como ela venha, né? Financeiramente, com ou sem recurso financeiro. E é muito interessante, porque quando essa pessoa fica sabendo que você faz curso de extensão para poder estar com ela, faz supervisão e terapia pessoal, ela se sente muito valorizada, né? E a ideia é propagar, né, para que mais pessoas entrem nesse projeto e sejam escutadas. O projeto Sou Existencialista, tá? Procurem, não. Ação fantástica, parabéns, inclusive, muito massa. Precisamos de mais, precisamos de muito mais das pessoas tendo essa postura proativa de causar uma transformação social. Eu digo social, acho que promover a segurança psicológica ela é uma causa social, porque ela é uma mazela social, né? Então a gente precisa muito de projetos assim. Até porque, Fábio, ó, tratar, né, cuidar da nossa cabeça, se antes você esbarrava no tabu de não sou louco, hoje, assim, não tenho dinheiro. Eu sei da minha necessidade, mas é um artigo de luxo para mim. Eu não Sim. tenho dinheiro. Eu ia falar, Eric, como é o tema da escuta para a sua geração? Em que espaços vocês encontram a oportunidade também de ser escutados? Porque espaços de fala, como você mesmo mencionou, estão muito disponíveis, muito simples, baratos, né, e com uma produção intensiva, produtividade, etc. Tal. E os espaços de escuta? Onde é que vocês buscam esses espaços? Eu acho que eu vou até voltar para o tema da intergeracionalidade que a gente está falando aqui, que no começo eu falei sobre ser levado a sério, que era uma dificuldade. Eu acho que as questões elas conversam. Então, por que que a Gen Z, né, quando a gente fala nessa galera mais jovem, a gente está tão mais em coletivo? É uma geração muito coletivizada, muito coletivizada. Porque estamos conectados, estamos conversando, e a gente se leva a sério. Simples assim.
Porque quando a gente penetra e navega em outros espaços, parece que a voz não tem o mesmo peso. Então, eu não quero ser ouvido, eu quero ser escutado. Ou não sei se é ao contrário. Mas eu quero que o que eu fale tenha algum valor e seja de fato processado, seja validado, seja compreendido, e não só que entendam como um barulhinho, tipo, a criança tá lá reclamando pipipi, popopó. Não. Há legitimidade nas palavras, há um peso, há um valor, e eu acho que a gente tem que promover esses espaços, porque eles são poucos, né? Esse, por exemplo, é um, né? É raro a gente ainda encontrar espaços que promovam uma escuta real, uma escuta que transforme o que tu ouves em ação, uma escuta que valorize as suas palavras. Então, esses ambientes ainda são raros, e do mesmo jeito que a gente encontra no digital um lugar para falar, a gente também entende que o digital é um lugar para se ouvir dentro daquela comunidade. Mas no offline a treta é outra. Tem alguma coisa que precisaria mudar? Vou falar na sociedade que é muito amplo, mas no mundo do trabalho, para que esses espaços... Porque estamos trazendo muita dor aqui agora da geração Z, né? Eu queria também incluir as dores da minha geração e talvez da Abigail, que eu também conheço bem, que são pessoas que talvez sacrificaram grande parte das suas vidas em nome de um ideal de futuro também, aposentadoria, ou riqueza, ou o que quer que seja, né, construído, e também sofreram bastante nisso. Também precisam ser escutadas essas pessoas, né? Eu diria que tem essa dor também, né? Tem alguma coisa que vocês percebem que precisaria mudar nesse mundo do trabalho para que essas pessoas, sejam mais jovens, sejam menos jovens ou mais velhas, tivessem mais oportunidade de serem escutadas? Pode ir, amiga, eu já ia Pode falar, ser. vai lá. Eu acredito que para isso tem que ter uma desconstrução, né? De que por vezes se vende a juventude como sinônimo de extrema capacidade e a velhice como limite. Eu acho que quando você cria estereótipos, e aí fica tudo ruim, né? Porque se eu vivo nesse mundo e eu acredito que para mim chegou, que eu trabalhei 35 anos, peguei minha aposentadoria e que agora eu devo mesmo ir para o alpendre, numa cadeirinha, ficar jogando no celular ou fazendo sudoku, nada contra, né? Aí parou. Eu acho que o interessante é quebrar esse estereótipo e você mesmo quebrar o seu. Né? Aquela máxima de seja a mudança que você quer ver no mundo, de verdade começa com você. Porque se o Eric não abrir a boca e não falar de verdade o que ele sente, ele não vai mudar. Ele não se muda e não muda ao redor. Então, quando eu faço alguma coisa, eu quero me surpreender primeiro. E eu quero surpreender o outro. Né? É como se, muitas vezes, eu estou fazendo alguma coisa, ou o Eric está fazendo alguma coisa, e o outro está vendo. Cara, é capaz, a gente pode fazer. E como é que eu posso ser escutado? De novo, a mudança que eu faço em casa. Eu sento sempre com os meus meninos, e assim, e como é para você? E eu sempre faço uma pergunta para eles, Eric, o que você está vendo que eu ainda não consigo enxergar? Potente pergunta. Essa pergunta, Mas muito potente, né? Porque mostra o seu mundo para mim. Sim. Eu aprendo porque eu quero sair desse meu mundinho, né? Como é que eu posso fazer diferente? Eric, então me conta, o que você está vendo que eu não enxerguei ainda? Que caminho que eu posso pegar? O meu trabalho está assim, ó. Como é que, na tua visão, o que você está vendo que está rolando que eu não saquei ainda, né? Entendi, tá. Eu vou até retomar, teve uma frase que você falou que me pegou muito, que é enxergar a juventude como extrema capacidade, a velhice como não.
Engraçado que eu vejo, às vezes, um pouco do contrário, né? Depende de onde é a juventude, de onde é a velhice que a gente está falando. Que parece que você só tem 20 anos de idade produtiva. Se você tem menos de 30, você não sabe de nada. Se você tem mais de 50, você já está muito cansado de fazer qualquer coisa. Então, você só tem um respeito de você tá ótimo dos 30 até os 49. Passou disso, acabou para você, se aposenta ou nem começa a trabalhar. E o que eu vejo que a gente poderia mudar, Fábio, e Abigail também, tirar o verniz. Né? Eu estava tendo até uma conversa com o Fábio e outras pessoas recentemente, que é tirar o verniz. A gente está muito envernizado. A gente fala tudo pela metade, a gente protege muito o nosso eu quando vai falar. Então, cara, uma conversa dentro de um escritório, por exemplo, uma conversa entre adultos. É uma conversa entre adultos. Tudo bem, tem vezes que eu sou mais novo, vou cometer algum deslize ali, ou falar alguma ideia que pode até ser boba. Gente, o jovem, ele tá ali para falar merda e instigar, faz parte. Ok, tá no processo. Só que a pessoa que já tem mais experiência e sabe que eu tô numa posição ainda de ingenuidade, ela não pode falar, não faz sentido. Saiu. Cara, somos adultos, me explica. Por que eu tô errado? Por que essa ideia não vingaria? Por que ela não é aplicável? Somos adultos, me explica. A geração Z não consegue aguentar a notícia ruim. Consegue. Constrói um ambiente em que eu posso dar notícias ruins e recebê-las para te entender. Para de falar pela metade. A gente tem uma sociedade verborrágica para o que não importa e extremamente pouco assertiva no que de fato é importante. Então, tirar o verniz, entender que está todo mundo conversando entre adultos e mesmo a criança tratar como um adulto, perguntar por que você acha isso? Por que eu estou errado? Explicar. Porque você coloca a pessoa num lugar de dignidade, você permite que ela te escute, você dignifica ela, você se dignifica no processo. Então, acho que a gente tem que tirar o verniz de todas as relações que a gente puder. Desconstruir mesmo tudo que você tem, né? Que o que a gente ouvia muito e que se ouve ainda muito. O adolescente é um aborrecente, o jovem, ele é um cara que não consegue segurar um fracasso, ele esperneia, depois o velho está virando criança. Parar com isso. O adolescente, ele é o adolescente, o jovem é o jovem, o velho é o velho, e cada um, na sua fase, ele dá a sua contribuição. E é muito interessante, porque quando eu chego para o Eric e falo, Eric, como é que você pode me ajudar? A gente está muito acostumado a dizer assim, o Eric dá a opinião dele, mas a minha tem que sobressair. Mas por quê? Porque eu tenho 61 anos. O Eric se formou agora. E eu posso, não é assim, ser humilde. Não, eu posso ser humana e dizer assim, Eric, que ideia! Como é que a gente pode botar isso em prática? Eu vou ainda além, mais do que humilde, mais do que humana, você pode ser estratégica. Você pode ser estratégica. Porque a graça de quando a gente fala em misturar gerações de juventude é que, de fato, elas colidam e dividam, porque ali vai sair alguma coisa nova. Vai sair um processo que talvez estivesse enferrujado e a gente entendeu, pô, dá para fazer mais rápido. Ou uma dor que não estava sanada, todo mundo só internalizou e falou, é assim mesmo, que a gente fala, talvez não, dá para resolver de tal maneira. Então, às vezes, uma dor que não está mais tão latente para você está sendo resolvida do lado de cá, justamente porque a gente começou a sentir agora. Então, é estratégico que você resolva problemas e fale. Lógico, é humilde, é humano, é digno, mas é estratégico. É rumo à alta performance. E isso tem muito mais poder na hora da gente vender e tentar promover mudança. É estratégico. Né? Acho que a gente é muito poluído por percepções de tudo e de todos o tempo todo. É por isso que eu gosto de trabalhar muito com dado. O Fábio sabe, a cada momento que eu posso, eu solto um número, eu coloco uma porcentagem, eu cito alguma fonte, porque eu acho que contra dados é difícil argumentar. E quando a gente fala que talvez a galera que seja mais 50 tá muito cansada, não. Mais de 1/3 de toda a população da terceira idade brasileira exerce atividade econômica. Ninguém pegou a aposentadoria, acabou, não vou mais nada. Exerce atividade econômica, tá gerando. Falam, a geração Z não quer trabalhar. Gente,
Claro que quer, tem um conta para pagar, tem um mercado para fazer. Se a gente pega a galera do iFood, gente, mais da metade dos entregadores do iFood estão abaixo de 30 anos. Onde que tá a geração Z? Cara, uma parcela gigantesca tá lá entregando lanche, tá no 6x1, tá no Brás, a outra tá no prédio espelhado da Faria Lima, exercendo um trabalho de corporate. Todo mundo, 50 a mais, 50 a menos, 2 anos, 30, 16, 17, 20, tá no seu extrato social, somando de alguma maneira. Independentemente de como seja percebido, está somando de alguma maneira. E é apenas estratégico que a gente entenda como e como se utilizar dessa soma para o que a gente quer produzir, transformar e somar. Sim, ninguém parou de fazer nada. A gente só tem que se entender. Agora, então, aproveitando que a gente está aqui nessa conversa intergeracional e eu adorei a pergunta que a Abigail trouxe, eu queria fazer essa pergunta para vocês, eu vou contextualizar aqui, né? O que cada um de vocês está vendo que talvez a outra geração, pessoas da outra geração não conseguiram entender ainda? Eu acho que a galera ainda não entendeu, galera, no caso, millennials, X, boomers, que a gente está falando a mesma coisa. A gente está falando exatamente a mesma coisa em volumes diferentes. Então, eu sempre torno nesse ponto, né? Falam que a Gen Z está reivindicando o home office, o descompromisso, sei lá o quê. Ninguém nunca gostou de sacrificar a vida pessoal pelo trabalho. Ninguém nunca gostou de horas de transporte público. Ninguém nunca gostou de concentração de mercado. Ninguém nunca gostou de microgerenciamento, de levar grito. A gente só é mais coletivo, imediatista, e, portanto, fala mais alto. Então, as dores não mudaram. As dores são as mesmas, sendo tratadas de uma maneira diferente. A gente está falando a mesma coisa, só que em outro volume. E aí parece, frescura, porque na minha época eu tive que aguentar e me acostumei com isso para chegar onde eu tô. Cara, que pena. Que pena, assim, tipo, porque eu definitivamente não quero. Se eu puder evitar ao máximo me sacrificar para ascender, para transformar, eu vou. E gostaria que vocês também tivessem se sacrificado menos. E espero que a Alpha tenha que ceder menos ainda quando a gente estiver na posição em que vocês estão agora. E que a Beta ceda menos ainda quando vier depois. Porque o que é a questão da passagem das gerações se não preparar o terreno para a galera que está chegando? Então a gente está falando exatamente a mesma coisa, só que de jeitos muito diferentes. Eu super concordo com o Eric. A gente está falando a mesma coisa, numa linguagem diferente. E o Eric falou também numa palavra aí que eu sempre corrijo, principalmente os mais velhos, porque no meu tempo, não existe, o teu tempo é hoje, né? Uhum. Se você está vivo, você está em 2025. Então, você precisa viver esse tempo. Não adianta, ninguém traz correntes, né? E ninguém vai fazer o passado, ele te traz uma experiência. A experiência para viver hoje. E para mim, seria... O que seria o lugar ideal? Quando se fala a mesma coisa, mas em tons diferentes ou numa linguagem diferente, mas que no final a gente sabe que é o mesmo. Eu queria dizer que, por exemplo, a gente tem que parar, né? Tem que sair do pressuposto que a experiência deva ser uma autoridade e a juventude tem que ser arrogância. Não. Se eu estou falando a mesma língua, a minha experiência vai servir para dizer, Eric, eu estou certa? E o Eric, na juventude dele, vai dizer, Abigail, você acha que isso aqui pode dar? E quando a gente tem isso, que eu não vejo o Eric como um arrogante e ele não me vê como uma autoridade, só pode dar certo. E eu vou dizer para vocês assim, por que para mim só pode dar certo? Porque eu tenho uma mania incrível e eu não quero perder. E eu vejo sempre o copo meio cheio. E é nisso que eu acredito. Eu quero fazer uma última pergunta, que tem a ver com
com uma conversa que eu tive com uma pessoa aqui também, a Milene Vitória, de 22 anos, jovem periférica, campeã de batalha de poesia, que recentemente descobri está com 1 milhão de seguidores no TikTok. Uma menina maravilhosa, incrível, fazendo provocações maravilhosas, assim, sendo muito escutada, eu fico muito feliz. E ela escreveu um livro que ela se intitula como Faísca. Achei muito bonito o livro de poesias dela, né? Acabei comprando, presenteei meus filhos e tal. E a pergunta que eu tenho, então, tem a ver também com vocês sendo um pouco faísca, ou podendo ser um pouco faísca, né? Qual é a faísca que, eventualmente, vocês gostariam de deixar para quem nos acompanhou até aqui? A faísca é, independentemente da idade, independentemente do cargo que você está, você tem um valor incrível. Olha o Eric, 22 anos. Quantas pessoas ele não leva, né, com um olhar de admiração? Então, independentemente da sua idade, independentemente da sua ocupação, nós estamos no mesmo espaço, nós estamos no nosso tempo. Então, cada um, à sua maneira, pode contribuir. Eu tenho que ter a minha estratégia de aceitar o que o Eric está falando, porque o que ele está falando vai produzir um efeito diferente no meu trabalho. O efeito que o Eric vai me trazer vai mudar a minha visão de ver o mundo e, consequentemente, me faz o quê? Ganhar. O que eu quero? Eu quero acordar todos os dias. A gente acorda todos os dias para ganhar. E se eu ouço, se eu escuto, se eu penso que, se em nenhum momento me passa pela cabeça, né? Se ele tem 22 anos. Se eu pego esse aprendizado dos 22 anos do Eric, eu só posso ganhar. Eu acho que o que eu vou falar, tanto para quem está começando agora, quem está jovem, quanto quem já está veterano aí na estrada, é sair um pouco da sua própria certeza. Então, quem tem muita rodagem é muito certo de tudo. Quem está muito jovem na sua incerteza também é muito certo de tudo. E quando você está muito certo de si, você está muito distante do amplo. Quando você se fecha no seu ego, você está muito distante de uma avenida de crescimento da sua própria potência, porque a sua potência é formada também pelos outros. Então, a partir do momento que você se fecha e se impõe, de um sentido de não deixar os outros entrarem, você está se podando. Então, se colocar nesse momento de se abrir, de descer do pedestal do próprio ego, para entender que há soma em todo lugar. Então, não é que o mais velho está ultrapassado, não é que o mais novo está muito cru. É que você, na sua certeza, o percebe dessa maneira. E a partir do momento que você sai dela, você é faísca, como Milene falou, e vocês juntos geram um baita de um incêndio. Porque quando a gente troca as experiências, tudo só se potencializa. Só que para se potencializar, você tem que sair da certeza de si. Sabe qual é o grande perigo que eu vejo hoje? É quando a pessoa se apaixona pelas próprias ideias. Porque daí não tem espaço. Exato. Nem para o novo, nem para o velho, não tem espaço para o outro. Então, é assim, desapaixone-se. Né? É entender, se desapaixonar, e não só se umedecer, mas eu gosto de falar a palavra estratégico, porque só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Não importa, faz a análise que você quiser, pesa os prós e contras o quanto você quiser. A partir do momento que você se coloca na base, no chão, disposto a falar e a ouvir, você não tem nada, dá mais trabalho. Dá mais trabalho ouvir. Ouvir é trabalhoso, né? Falar é difícil, mas ouvir é complicadérrimo. Mas é um trabalho que é prazeroso e que você cresce uma vez que você ouve. Porque tudo que você ouve, processa e aprende, uma hora você fala. Então, tem que descer, tem que ouvir. E eu agradeço aos dois por mais uma vez comprovar a minha tese pessoal que eu tenho demonstrado aqui no Ed Free Road. Quando você cria de verdade um espaço de escuta, você se conecta de um jeito que te transforma também. Né?
eu saio daqui com um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de repertório para poder seguir escutando outras pessoas e criando espaços como esse, porque quando a gente faz isso, a gente realmente está, como a Abigail disse, deixando de lado as idades. Eu nem lembro mais das idades aqui, né? São 3 pessoas, 3 seres humanos conversando sobre temas que afligem a todos nós e possibilidades interessantes de lidar com eles, de um lugar onde a gente se sente junto, né? Porque, como diz aquela música famosa, juntos somos fortes, não há nada a temer. Então, obrigado, meus queridos, mais uma vez, obrigado mesmo, Abigail. Obrigada, Fábio, pelo espaço. Eric, prazer em te Prazerzaço. conhecer. É muito interessante te escutar, né? Feliz. Muito interessante aprender com vocês. Obrigada. Obrigado, Eric, querido, mais uma vez também. Obrigado, tá? gente. Obrigado, Fábio. E vou mandar um agradecimento especial para um fã de carteirinha seu, tá, Fábio? Que eu tenho um amigo, Samuel, estava ansiosíssimo por esse bate-papo, acompanha tudo. Então, um beijo, Samuel, que está aí fiel no End Free World. Então, um beijo para o Samuel também. Então, todo mundo mandando um beijo para o Samuel. E também aproveito para agradecer também a quem tem nos acompanhado por aqui. No próximo episódio, a gente vai ter 2 pessoas das mais influentes, muito interessante, como creators, é um nome bonito aí, e provocadores quando o assunto é o mundo do trabalho. Mais uma vez, uma pessoa com menos de 25 e uma com mais de 50. É outra conversa que certamente promete. Então, não percam. Até logo mais. Valeu, pessoal.